E aí meus chapas, tudo beleza? Hoje vou fazer uma nova teoria. O que teria acontecido se Trunks da saga Black fosse pro mundo do GT ao invés do Super? Sei que muita gente já fez isso, mas eu fiquei com vontade de fazer também. Bora pro vídeo. Nesta teoria, o Goku não iria embora com o Shenlong depois da derrota do dragão de uma estrela. A vida na Terra ficaria bem pacífica depois disso tudo. Num futuro paralelo, Trunks estava tentando fugir de Black e entra em sua máquina do tempo. Ele tenta fugir, mas Black faz seu Kamehameha que atinge o gerador de fluxo da máquina do tempo. Trunks some, e uma bifurcação é criada nas linhas do tempo. Só que Trunks estava fraco demais para tentar impedir isso. Pan chega à corporação Cápsula procurando o Trunks. Ela estaria irritada, pois Trunks tinha prometido levar ela para passear, mas ela vê que uma nave aparece na frente da corporação Cápsula. E ao olhar dentro dela, ela veria Trunks muito ferido e ficaria assustada. Ela chamaria Bulma e Vegeta que viriam ver o que estava acontecendo. Vegeta fica surpreso e diria que era o Trunks. Bulma pergunta como era possível o Trunks voltar para esta época, já que já se passou 20 anos desde a luta contra os androides. Pan diria que ia chamar seu vovozinho. E Vegeta manda Pan lembrar o Kakaroto de trazer algumas sementes dos deuses. Bulma coloca Trunks numa cama ali perto e cuida dele. Vegeta diz que poderia ser o Majin Buu ou o Baby que apareceram no futuro, ou até os vilões que voltaram do inferno. Bulma diz que, o que quer que seja, foi muito grave. Trunks e Bra voltam para casa e Trunks fica surpreso ao ver outro Trunks. Bra pergunta quem era esse novo irmão. Vegeta diz que era o Trunks de outra linha temporal. Nesse momento, Goku Super Saiyajin 4 aparece com as sementes dos deuses, e ele dá uma pra Bulma, e pergunta pro Vegeta o que aconteceu para que o Trunks de outra linha temporal voltasse. Trunks do futuro começa a acordar, e como no Super, ele atacaria Goku. Goku diria para Trunks ficar calmo, que ele era o Goku. Trunks solta Goku e diz ter confundido Goku com seu inimigo. Vegeta pergunta se era Baby ou Majin Buu. Trunks diria que não, que já havia derrotado esse Majin Buu, e que o inimigo que ele falou era muito pior. Todos ali ficam surpresos, e Pan diz só conhecer o Sr. Buu, por isso era difícil ter um parâmetro de quão perigoso era o novo inimigo. Trunks fala que esse inimigo se denominava Son Goku. Goku fica surpreso ao ouvir isso, e Vegeta pergunta como o Kakaroto poderia ser o vilão. Goku fica pensativo e pergunta se ele não havia morrido no seu tempo. Trunks diz que sim, e diz que esse inimigo pregava a justiça dos deuses, mas matava as pessoas a sangue frio. Ele conseguiu dizimar 95% da humanidade do futuro, e a única esperança dele era voltar no tempo e pedir ajuda. Trunks fica confuso e pergunta que forma esquisita era essa do Sr. Goku. Goku diria que era o Super Saiyajin nível 4. Era uma transformação de Super Saiyajin com os poderes de um Ozaru. Vegeta diria que os únicos capazes de usar essa forma são os Saiyajins que ainda possuem cauda. Trunks sorri e diz que esse poder do Sr. Goku superava muito os poderes de um Super Saiyajin que já havia superado o Super Saiyajin. Vegeta diz também possuir essa forma e pede para Trunks dizer mais coisas sobre esse inimigo. Trunks diz que por usar roupas escuras, sua mãe o batizou de Goku Black. Pan diria que era um nome estúpido, e Trunks olha ela e pergunta quem era ela. Goku diria que era sua neta Pan. Ela era filha de Gohan. Trunks conta que Black matou diversas pessoas, inclusive sua mãe. Isso deixa Bulma surpresa, e Vegeta fica furioso e diz que ele ia fazer esse tal de Black pagar caro por isso. De repente o céu escurece, e uma fenda do tempo aparece, e Trunks grita que era o Black. Trunks e Vegeta se transformam em Super Saiyajins e Goku pergunta se ele era a pessoa que estava matando as pessoas em nome da tal justiça divina. Black fica surpreso, pois aquele não era a linha do tempo em que ele viu. Goku fala que ele ia lutar contra o Black. Black sorri e diz que poderia começar a sua justiça nesse futuro também, e poderá eliminar todos os mortais, começando pelo Son Goku. Sem seus poderes divinos, Goku fica confuso e ele fica em pose de combate, e Black diz para Son Goku se preparar para a morte, pois ele ia mandar aquele Saiyajin imundo para o inferno. Vegeta manda a Pan ir chamar Gohan. Goku e o B. Pan ia sair dali, mas Black aparece na frente dela e solta um ataque que a deixa muito ferida, e diz que a justiça iria prevalecer. Goku Super Saiyajin 4 fica furioso, e pergunta como Black se atreve a ferir a Pan. Black diz que a justiça divina ia consumir todos aqueles pecadores. Goku parte para cima de Black, e começa uma luta. Black estava sendo levemente pressionado, e Goku diz que ia mandar Black para outro mundo, e prepara um Kamehameha aumentado 10 vezes. Black sorri, e diz que esse Son Goku era completamente diferente do que ele conheceu, que ele era mais sério, e mais divertido. Black aparece do lado de Goku, e acerta um soco forte o jogando para o chão. Vegeta fica surpreso, de como alguém estava conseguindo lidar com Kakaroto Super Saiyajin 4. Trunks do
futuro diria que Black não estava usando nem metade do seu poder. Trunks GT vai até Pan e dá uma semente dos deuses para ela, e diz que eles deviam chamar os outros. Black, pouco a pouco, começaria a se acostumar com o estilo de luta do Goku Super Saiyajin 4, e começa a dar um certo trabalho a ele. Vegeta se transforma em Super Saiyajin 4 também, e parte para cima de Black, e diz para Kakaroto comer uma semente dos deuses, que ele ia derrotar esse Kakaroto impostor. Goku volta à sua forma de criança, e diz que precisava descansar um pouco. Trunks do futuro pergunta o porquê o Senhor Goku parecia uma criança. Goku diz que foram as esferas do dragão, que a gangue do Pilaf fez isso com ele. Trunks fica confuso, e pergunta quem era essa gangue do Pilaf. Goku diz que eram inimigos antigos dele. Era o Pilaf, o Shu e a Mai, mas que eles provavelmente já morreram de velhice. Trunks fica surpreso ao ouvir o nome de Mai. Vegeta estava sendo espancado por Black, quando de repente, um portal aparece atrás do Black, mas dessa vez o portal não o puxa à força. Black olha Aquilo, e diz que talvez eles poderiam começar o plano Zero Humanos neste universo. Uma voz sai do portal, e diz que seria bem mais divertido assim. Vegeta manda Black parar de falar sozinho, e lutar contra ele. Black sorri, e diz que os humanos eram criaturas deploráveis. Ele não precisava mais exterminar o mundo de Trunks, agora que ele tinha um universo novo para poder trazer sua justiça. Nessa hora, sai do portal, Zamas, e todos ficam surpresos. Goku pergunta se Zamas era um Kaioshin. Zamas diria que ele era um deus. Black e Zamas se olhavam e partem para cima de Vegeta, acertando um chute bem forte, que faz Vegeta perder o Super Saiyajin 4. Goku grita pelo Vegeta, e Zamas olha para Goku, e diria que ele era o próximo. Goku chama Black e Zamas de cretinos, e se transforma em Super Saiyajin 4. Goku faz um ataque muito poderoso, e atira na direção de Black, mas Zamas entra na frente e recebe o ataque. Goku fica sem entender nada, e Bulma diz que isso era um pesadelo. Zamasu aparece na frente de Goku, e manda ele soltar o seu ataque mais forte. Goku pergunta se o Zamas batia bem da cabeça. Zamas grita para Goku atacar ele com todas as suas forças. Goku faz um Super Kamehameha aumentado 10 vezes, e atira em Zamas a queima-roupa. Vegeta diz que Zamas era louco da cabeça, em querer receber esse ataque do Kakaroto. Goku termina seu ataque, e Zamas aparece intacto, e pergunta se aquilo era o melhor que Son Goku daquela linha do tempo podia fazer. Nesse momento, Trunks enfia a espada por trás do Zamas, o que deixa Black surpreso. Zamas sorri e tira a espada dele, e Goku fica surpreso. Zamas diz que aquele corpo era perfeito para eles cumprirem o plano Zero Humanos, um corpo imortal. Goku pergunta o que seria esse plano Zero Humanos. Black diria que eles iam erradicar todos os humanos de todos os universos, e que ninguém conseguirá parar a justiça. Vegeta se levanta com dificuldade, e manda Black e Zamas calar a boca, que eles nunca iam conseguir isso. Vegeta se torna um Super Saiyajin 4, e manda Kakaroto fazer a fusão com ele. Goku sorri e diz que talvez era a única forma de derrotarem alguém imortal. Vegeta manda Kakaroto não ficar brincando dessa vez. Goku diz que essa ameaça era bem séria, e ameaçava todos os universos. Black e Zamas soltam um ataque na direção de Goku e Vegeta, mas Trunks entra na frente, e impede o ataque. Goku e Vegeta fazem os passos da fusão. Black pensa em ir atacar, mas Zamasu diz para deixar eles acreditarem possuir uma chance, que os humanos são tão ingênuos. Trunks ataca Black, mas Black solta um ataque que deixa Trunks muito ferido, e manda o lixo não interferir. Gogeta Super Saiyajin 4 aparece na frente de Zamas, e solta um ataque que quase o pulveriza, o deixando agonizando. Gogeta diz que não ia permitir que Zamas se regenerasse. Nesse momento, Black se transforma em Super Saiyajin Rose, e parte pra cima de Gogeta, mas Gogeta começa a espancar Black sem piedade. Zamasu estava se regenerando, e fica muito assustado. Gogeta solta um ataque, que faz Black ficar completamente ferido, e Gogeta prepara um Big Bang Kamehameha aumentado 100 vezes para transformar o Black em poeira cósmica. Zamas rapidamente tira seu brinco e coloca na sua outra orelha, forçando assim uma fusão entre Black e Zamas. Gogeta fica surpreso, e Zamas diz que ele era a luz, e que ele era a justiça, e que Gogeta ia pagar com a vida por ter afrontado Deus Zamas. E este seria um novo início para o universo, onde ele escreveria a justiça. Gogeta dá um sorriso e diz que eles também fizeram a fusão. Zamas diria que a justiça divina ia cair sobre todos os mortais. Nesse momento, chegam Ali, Goten, Gohan, Udi, Pan e Trunks GT. Gogeta diz que teria que acabar com isso rápido, antes que a fusão dele terminasse. Gogeta parte pra cima de Zamas, mas Zamas solta um ataque que explode em Gogeta o jogando contra uma montanha. Isso deixa todos ali surpresos. Zamas diz que copiar a técnica dos deuses não ia salvar os mortais. Gogeta diz que Zamas ia pagar por isso, e Gogeta aumenta seus poderes, mas nessa hora a fusão se desfaz, e Vegeta diz que isso não podia estar acontecendo. Goku diz que nem como Gogeta eles conseguiram ferir aquele cara. Zamas começa a rir, e diz que não existia salvação para os mortais, e que agora ele iria dizimar todos ali, e um novo capítulo da história do universo seria escrito. Goku diz que não ia permitir isso. Vegeta diz que isso só ia acontecer
acontecer por cima do cadáver dele. Zamasu diz que os mortais nunca aprendem. Trunks do futuro diz que não podia continuar sem fazer nada. Ele ia lutar também. Zamasu diz que eles só iam aprender quando estivessem mortos. E Zamasu ataca eles, os deixando bem feridos. Pan corre até o Goku e pede para seu vovozinho não desistir. Goku diz que esse inimigo era diferente de qualquer outro inimigo que ele tinha enfrentado em toda a sua vida. Ele tinha poderes muito além da imaginação. Pan diz que uma coisa que seu vovô sempre ensinou a ela foi a nunca desistir. Goku sorri e diz que era verdade. Ele não podia deixar esse bandido vencer. Quantas pessoas inocentes iriam sofrer nas mãos desse canalha? Nesse momento, Goten, Gohan, Trunks GT, Pan começam a dar suas energias a Goku. Vegeta diz que ia tentar segurar os Zamas. Trunks do futuro pensa em ir ajudar seu pai, mas ele não tinha poderes para rivalizar com os Zamas. Trunks decide ajudar com o incremento de poder do Goku Super Saiyajin 4. Obi também vai lutar contra os Zamas e usa seu raio de chocolate nele. Zama se esquiva por muito pouco e diz que Obi ia receber uma punição divina por ter desonrado um deus. Obi diz que não ia deixar que Zamas fizesse mal ao Senhor Goku. Zamas diz que aquele humano era tão patético que iria ser morto antes de Goku. Naquele momento, o resplendor final atinge Zamas. Vegeta pergunta se o Zamas tinha gostado daquilo. Zamas diz que o Vegeta era um lixo naquela forma, ele nem era uma ameaça de verdade. Vegeta pergunta o que o Zamas disse. Zamas disse que Vegeta e aquele outro humano iriam morrer por sua insolência. Vegeta diz que Zamas era um verme muito insolente. Nesse momento um brilho enorme sai de onde Goku estava. Zamas fica confuso e Pan pergunta o que estava acontecendo com seu vovozinho. Zamas diz que é impossível que o ser desta linha do tempo tenha alcançado o nível dos deuses. Isso era uma blasfêmia contra as divindades. Goku diz que nunca tinha sentido tamanho poder antes. Goten diz que com essa força, seu papai poderia derrotar os Zamas. Goku diz que Goten estava errado. Todos ficam surpresos. E Trunks do futuro pergunta do que o Senhor Goku estava dizendo. Goku diz que estava realmente muito forte, mas contra um inimigo imortal ele precisaria de mais poder para acabar com ele. Esse poder não seria o suficiente? Zamas diz que existia um pouco de juízo na cabeça daquele Goku. Goku diz que precisava pensar em algo rápido, senão nunca que eles iam vencer os Zamas. Vegeta vai até Goku e manda o Kakaroto parar de ficar só pensando, o inimigo não ia ficar só olhando para sempre. Zamas faz um laser que Goku defende com um pouco de dificuldade e a mão de Goku fica bem ferida. Zamas diz que o Son Goku estava de parabéns por aguentar um ataque dos deuses, mas que ele iria purificar o mundo agora. Goku diz que teria que arriscar um Kamehameha divino aumentado 100 vezes. Zamas energia uma esfera de energia e solta na direção do planeta Terra. Goku faz o seu Kamehameha divino aumentado 100 vezes e começa uma colisão de poderes. Zamas diz que não ia perder para aquele Saiyajin miserável. Goku diz que jamais ia perder para alguém que só sabe julgar os outros. E Goku diz que ia aumentar o Kamehameha divino em 200 vezes. Com isso o ataque de Goku atravessa o poder de Zamas e o atinge em cheio. Goku fica ofegante e diz que esse foi o seu maior Kamehameha. Zamas aparece com metade do rosto escorrendo. E Pan diz que aquilo era muito nojento. Goku vai pra cima dos Zamas e acerta um chute nele, o jogando pro chão e faz um super golpe do dragão divino. Uma enorme explosão ocorre e o céu fica limpo. Vegeta diz que Kakaroto era um miserável e tinha conseguido. Trunks do futuro diz que não podia acreditar no que estava ouvindo. Os Zamas finalmente tinha sido derrotado. Pan diz que seu vovô em Super Saiyajin 4 em forma divina era o mais poderoso de todos. Goku manda todos não abaixarem as guardas, ele ainda estava vivo. Todos ficam assustados e Zamas sai dos escombros e grita pelo nome de Goku. Zamas fica na sua forma monstruosa e Pan pergunta o que estava acontecendo com ele. Goku diz que parecia com um ser imortal, estava sofrendo danos por ter se fundido com um ser mortal. Vegeta diz que se ele tinha esse ponto fraco, essa era a chance deles para derrotar os Zamas. Goku diz que para derrotar os Zamas, precisariam de um poder ainda maior do que o poder que ele tem. Vegeta pergunta como o Kakaroto conseguiu os poderes divinos. Goku diz que mesmo se ele e Vegeta tivessem os poderes divinos, ele acha que lutando juntos, eles não conseguiriam fazer um dano maior nos Zamas. Vegeta diz que já se passou algum tempo desde a última fusão de Gogeta, a ideia é não perder tempo e fazer apenas um ataque em Zamas, que o desintegre completamente, antes que o tempo da fusão acabe. Goku fica surpreso ao ouvir isso, e Goku manda todos os Saiyajins se reunirem em volta de Vegeta. Zamas diz que não ia permitir isso, mas Goku aparece na frente dele com teletransporte, e usa um Taiyoken, cegando Zamas por algum segundo. Goku manda todos mandarem suas energias para Vegeta, rápido, e todos decidem fazer isso. Vegeta diz que assim que ele terminasse de receber as energias, eles deveriam fazer a fusão de novo, e Goku aceita. Obi pergunta ao
Sr. Goku como eles poderiam derrotar um ser imortal, se ele sempre voltaria. Goku diz que não importa se o ser é imortal ou não, existe um limite de quanto o corpo dele consegue se regenerar. Com o Majin Buu foi assim, e agora com os Zamas estava sendo assim. O que eles precisavam fazer era acabar com os Zamas, com o máximo de poder. Obi diz que parecia que os Zamas ia se desmontar. Goku diz que estava percebendo isso também. O estado físico e mental dele estava pouco a pouco sendo destruídos. Era questão de tempo até ele se tornasse um monstro sem consciência alguma atacando sem razão. E ele e Vegeta teriam que acabar com isso ali agora, antes que fosse tarde demais. Um brilho sai de Vegeta, e Goku vai até o Vegeta. Trunks GT diz que o seu pai vai fazer a fusão com o Sr. Goku em Super Saiyajin nível 4, em modo divino. Zamasu diz que nunca ia permitir isso de acontecer. Zamasu parte pra cima deles, e Trunks do futuro acerta um chute nos Zamasu, e diz para seu papai e o Sr. Goku fazerem a fusão rápido, antes que seja tarde demais. Vegeta manda Kakaroto fazer logo a fusão, pois o Trunks não tinha poderes para segurar um monstro daqueles. Goku diz para Vegeta que provavelmente o tempo de fusão deles seria no máximo 1 minuto e meio. Então se eles perderem tempo, eles iriam perder a batalha. Vegeta diz entender isso, e por isso eles teriam que ir com tudo logo de começo. Zamasu acerta um soco no Trunks e diz que aquele pecador imundo do futuro iria pagar por todos os seus crimes finalmente. Ele diz para aquele mortal maldito finalmente desaparecer, quando de repente, o raio atravessa o corpo de Zamasu deixando gravemente ferido. Ao ver, ele vê Gogeta Super Saiyajin 4 Buu, e Gogeta diz que ia ser o mais breve possível. Gogeta aparece na frente nos Zamasu e faz um Big Bang Attack divino 1000 vezes aumentado. Gogeta atira esse ataque, e atira o Zamasu em direção ao sol. Zamasu é desintegrado completamente, sem mesmo o seu lado imortal conseguir voltar depois, pois Gogeta usou o seu máximo de poderes. Nesse momento, Goku e Vegeta se separam, e voltam nas suas formas bases. Vegeta diz que Kakaroto era um inseto, porque ele quis perfurar o corpo dos Zamasu. Era só já ter soltado o ataque nele. Goku começa a rir, e diz que apesar do Vegeta estar bravo, eles venceram. Trunks do futuro fica muito feliz, e diz que não podia acreditar que Zamasu tinha finalmente sido derrotado. Pan diz que avisou que o seu vovô era o melhor. Goku diz para Trunks continuar treinando no futuro, caso uma outra ameaça desse tipo apareça. Trunks diz que ia fazer isso. Vegeta manda Trunks honrar os Saiyajins no futuro, e Vegeta dá um saco de semente dos deuses pro Trunks, e diz pra ele aproveitar bem o seu futuro. Trunks acena e agradece a todos pela ajuda. Bulma dá alguns suprimentos da corporação Cápsula para que Trunks conseguisse reconstruir seu futuro. Trunks abraça sua mãe, e diz que vai sentir muita falta dela, já que no futuro, ela foi assassinada. Bulma diz que sua versão do futuro vai ficar orgulhosa por você ter realizado a sua missão e derrotado o inimigo. Trunks diz que é verdade. Bra pergunta pro seu outro irmão se ela existe no seu futuro. Trunks diz que não, pois o pai deles morreu quando ele tinha acabado de nascer, e como Bra era mais nova, não deu tempo dela nascer. Bra diz que ficou inspirada pelo seu irmão de outro tempo, e que iria pedir para o seu pai lhe ensinar a lutar um pouco. Afinal, se os dois irmãos dela lutam, porque ela não poderia? Trunks sorri pra ela, e Gohan vai até Trunks, e diz para Trunks manter o futuro em ordem. Trunks fica emocionado ao rever Gohan, e Gohan diz que agora ele era o defensor da Terra, e ele deveria cuidar daquele mundo por todos que morreram por ele. Trunks diz que vai fazer isso. Trunks entra em sua máquina do tempo, e agradece a todos pela ajuda, e diz esperar algum dia poder rever eles, tanto no passado, quanto no futuro. E Trunks desaparece no céu. Goku deseja boa sorte com as futuras lutas de Trunks.